Olá, gente. Eu sou o professor Gustavo e eu vou apresentar para vocês os agentes endógenos e exógenos do relevo. Também podem ser chamados de agentes internos ou externos. Nós temos como os agentes internos a hipirogênese, o tectonismo, que forma a orogênese. Nós também temos o vulcanismo, por exemplo, os abalos sísmicos. Agora eu vou mostrar para vocês a respeito da epirogênese. A epirogênese, ela é um movimento de rebaixamento do relevo, epirogênese negativa, como vocês podem perceber nesta imagem, ou de soerguimento do relevo, por conta da pressão que esse relevo sofre. Ele pode sofrer uma tensão que pode rebaixar ou a diminuição dessa tensão que pode soerguer. Vou dar um exemplo para vocês, apresentado no documentário Viagem ao Centro da Terra, que apresenta a península da Escandinávia. E essa península, coberta de gelo, essas camadas de gelo pesadas, realizaram uma tensão que a rebaixou. Com o derretimento de parte dessas camadas de gelo, ela se soergueu. Inclusive, rochas formadas pela ação da água do mar é encontrada em áreas mais altas hoje na Escandinávia, que evidenciam esse soerguimento. É o movimento da epirogênese. Epirogênese, ela é esse movimento vertical, como vocês podem perceber no relevo. Nós temos também a orogênese. Orogênese é uma expressão que significa formação das montanhas. A orogênese ocorre quando há colisão das placas tectônicas. Essas placas se colidem e a pressão uma sobre a outra faz com que elas se dobrem. Esse dobramento é a formação das montanhas. Tanto que nós chamamos elas de dobramentos modernos, da era Cenozoica. Ocorreram dobramentos na era pré-cambriana, é o que nós chamamos de dobramentos antigos. Alguns planaltos que nós encontramos no Brasil, por exemplo, são dobramentos antigos. As atuais montanhas, Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, por exemplo, são chamadas de dobramentos modernos, porque se formaram ali na era Cenozoica. Nós também temos os falhamentos, como vocês podem perceber nessa imagem. O falhamento é uma fratura na crosta terrestre que pode acontecer o seu rebaixamento ou o seu soerguimento. Quando ocorre o rebaixamento, existe a formação de vales, por exemplo, como o Vale do Paraíba. Nós temos a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, e no meio nós vamos ter o vale. Nós percebemos, inclusive, que é um graben, esse Vale do Paraíba, como vocês podem perceber na imagem, por conta das rochas que nós encontramos. Percebam, por exemplo, nessa imagem, a cor cinza. Né? Nós podemos apontar ali como uma camada de rocha que está numa área mais alta e depois a mesma cor cinza numa área mais baixa. Elas deveriam estar todas alinhadas. Se elas não estão alinhadas, é porque houve um rebaixamento. É um graben. Isso é um falhamento. Então, o falhamento causa esses tipos de rebaixamento ou de soerguimento, o graben e o horst. Terremotos são responsáveis pela atuação desses agentes internos. O tectonismo é responsável. Por exemplo, nós aqui no Brasil, que estamos em área afastada de colisão de placas tectônicas, não significa que não há tremor. Porém, esse tremor é menos intenso do que no seu epicentro. De qualquer maneira, a Terra sente esse tremor. Então, é onde ocorre, por exemplo, o falhamento. Vai ocorrer essa fratura. No continente africano, existe o Rift Valley. O Rift Valley também é formado por falhamento. Bom, nós temos os terremotos. Também é um agente interno. O que vai acontecer? Nessa separação das placas tectônicas, quando elas se movimentam, ocorre uma tensão entre elas, ocorre o expelir de gases, por exemplo. E essa tensão com o material rochoso, com os gases, vão causar os terremotos.
É chamado de hipocentro o surgimento do terremoto lá no interior da crosta. A sua propagação vai se dar a várias direções. A propagação mais forte vai até a superfície terrestre, aonde é o epicentro. O terremoto tende a ser mais forte onde surgiu, e quanto mais ele se estende, mais fraco ele vai ficando. Se nós aqui em São Paulo sentimos um terremoto que aconteceu lá no Chile, por exemplo, significa que lá o desastre foi grande. Inclusive foi criada a escala Richter num valor de 0 a 10, de 1 a 10, que aponta nesse logaritmo, nesse algoritmo, vai apontar a intensidade desse terremoto. De 1 para 2 na escala Richter significa que dobrou a intensidade, e assim sequencialmente. Tá? Nós também temos o vulcanismo, a atividade vulcânica, que também vai ocorrer por conta dessa situação das placas tectônicas. Essa lava vai encontrar esse caminho e ela vai expelir. E ela pode formar um edifício vulcânico. Sai a lava, solidifica, sai a lava, solidifica e forma esse cone, por exemplo. Então, nós temos aí a atividade do vulcanismo como um agente interno. Os agentes externos são os que atuam na superfície do planeta. O vento, a água, o calor, o frio, a vegetação, o ser humano são agentes externos do relevo. É um processo de desgaste do relevo natural. E esse processo de desgaste natural nós chamamos de intemperismo, que pode ser físico, químico ou biológico. O intemperismo físico, ele com a ação da chuva sobre a rocha, por exemplo, ou do gelo sobre a rocha, pode fragmentar esta rocha. A chuva vai fragmentando, porque a própria água vai causando essa erosão contínua, ou o gelo, que pode comprimir e depois com o degelo dilatar e vai fragmentar uma rocha, por exemplo, um exemplo de intemperismo físico. Nós temos também a ação dos ventos, como vocês podem perceber nessa imagem, o próprio vento sendo responsável pelo esculpir do relevo. E um outro exemplo, a força das marés. Essas são as falésias encontradas no Rio Grande do Sul. A falésia é esse paredão rochoso, que tem algo semelhante no Nordeste, mas são chamados de tabuleiros lá no Nordeste. O próprio maré vai batendo nessas rochas e vai promovendo, então, a desagregação dessas rochas, formando essas falésias. Nós teremos o intemperismo químico. O intemperismo químico é quando a ação da água ela oxida a rocha. E ela vai, então, desfragmentando, ela vai decompondo esta rocha. São exemplos, então, dos agentes externos do relevo. Quando nós falamos de erosão fluvial, que é dos rios, erosão pluvial pela chuva, erosão eólica pelo vento, erosão nival pela neve, erosão glacial pelo degelo em áreas com neve, por exemplo, nós estamos falando dessas formas de intemperismo que, inclusive, modelam o relevo, transformam esse relevo. Tudo bem, gente? Mais uma vez, nós ficamos por aqui nessa aula. Um abraço para vocês. Eu espero ter colaborado mais uma vez.